Já de volta com a nossa Manhã da Piedade nesta quinta-feira aqui pela sua TV Horizonte. E agora, neste bloco, a nossa conversa é com o consultor financeiro Matheus Machado. Nós vamos falar de economia e o tema, mais especificamente, é a inadimplência, né, gente? A gente sabe que um número grande de pessoas está inadimplente, principalmente devido à crise econômica desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. E aí, como sair dessa situação? É possível? É sobre isso, então, que a gente conversa agora com o Matheus Machado. Matheus Machado, quanto tempo, hein? Você está sumido. Bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Síria. Pois é, um bom tempo, mas estamos sempre aqui à disposição. Um prazer estar de volta. Bom dia para todo mundo. Pois é, Matheus, e hoje falando aí de inadimplência, uma situação real vivida por muitas pessoas, principalmente agora depois, nesse período de pandemia, né, como eu disse. E aí eu vejo muitas pessoas desesperadas com essa situação. Queria que você repassasse algumas dicas para essas pessoas. O que fazer nesse caso? Qual é o primeiro passo para sair aí dessa inadimplência, Matheus? Bom, o primeiro passo, por incrível que pareça, é um passo que às vezes as pessoas deveriam ter dado lá atrás, e nem falo isso como arrependimento de passado, não, é para dizer que ele ainda serve, que é se informar bem sobre o cliente, Síria. A gente, quando tem um negócio, seja pequeno ou grande, muitas vezes a gente se empolga com a oportunidade da venda, de fazer um negócio, de prestar um serviço, e deixa de se informar sobre o cliente. E nem estou falando necessariamente só de ir aos órgãos de proteção, não, como o Serasa, a SPC. Falo da vida, às vezes você tem um pequeno negócio aí no seu bairro, aí na sua rua, e tem até a oportunidade de ter mais informações sobre o cliente e acaba deixando isso de lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes uma informação a mais que você tem, por exemplo, aquele cliente tem fama de devedor, né, de não pagar em dia. Se você cumprir esse passo ainda que hoje, primeiro, você pode evitar inadimplências futuras e segundo, pode ser que você descubra que aquele cliente que está te devendo vendeu um carro, está se mudando e talvez seja a hora de correr atrás mesmo desse cliente. Então, o primeiro passo é assim, bom, se o João das Couves me deve, como é que eu posso, de repente, receber do João? Então, eu preciso ter uma informação, se ele tem uma condição boa e só está me enrolando, ou se ele realmente está passando por uma situação difícil. Então, esse é o primeiro passo. Dependendo do tamanho aí do bairro, às vezes é uma rede de informações informal, né? A Aham. famosa a rádio peão, né? No interior acontece muito isso, principalmente, né, Matheus? Muito. Então, assim, é o primeiro passo. Eu tenho que, se de preferência eu puder saber quem é o meu cliente, além do nome, né, mas a fama e tudo mais, isso já ajuda muito, porque te evita vendas ruins no futuro e às vezes vai permitir. Você ficou sabendo que ele vendeu o carro, dá um pulinho na casa dele, né? Chega lá e fala, olha, vim aqui para a gente negociar aquela dívida que você tem comigo, porque o cobrar faz parte. A gente não pode negar que cobrar é importante, porque quando a gente conhece o cliente, às vezes a gente fica constrangido, fica sem jeito de ir lá cobrar a dívida, mas é muito importante. Para as pessoas, para as empresas que já estão com os números altos aí de inadimplência, pegar um empréstimo para resolver a situação é um caminho, Matheus? Olha, é um caminho, mas isso depende muito da saúde e da perspectiva, da expectativa de futuro que a sua empresa tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a sua empresa já está no negativo, né? Porque normalmente a inadimplência da empresa, ela vem da inadimplência do cliente da empresa. Então Uhum. eu, Matheus, sou empresa, alguém me deve, eu passo a dever a alguém, né? É uma escala. Então assim, se eu não tenho muita perspectiva de ter muito dinheiro entrando num curto prazo e de repente vou fazer um empréstimo, eu preciso analisar muito bem quanto tempo esse empréstimo vai me manter, qual é a taxa que eu vou assumir fazendo esse empréstimo, quando é que eu espero receber dos clientes, se é que eu espero receber desses clientes num curto prazo, num médio prazo, porque a gente não pode desistir de dívida, né, Síria? A pessoa te deve, você precisa, se for o caso, até entrar com uma execução judicial, mas enfim, você precisa se proteger porque é um direito do empreendedor, é um direito do empresário receber a dívida que alguém tem com ele, mas para fazer empréstimo, para substituir ali, colocar como capital de giro, é muito delicado. A gente tem as linhas do BNDES, tem algumas linhas de bancos com valores mais acessíveis, mas olha, sendo bem sincero, embora o governo tenha liberado, né, taxas melhores, isso não tem se refletido nos bancos, Síria. Por quê?
Porque os bancos estão com medo da inadimplência. Então o banco fala, olha, eu até posso pegar crédito mais barato lá no governo e te repassar um custo mais baixo, mas eu não estou interessado em te repassar esse custo mais baixo, porque eu acho que você não vai me pagar. Então, ele continua dificultando que as pessoas tenham acesso. Não por acaso, há pouco tempo, quando o Sebrae fez um levantamento, viu que a maioria dos pequenos empreendedores não conseguiram ter o seu crédito aprovado nos bancos. Isso é uma prova concreta de que a chegada do crédito continua não acontecendo. Então é muito triste, né? A Muito gente vê triste. aí É. muitos negócios quebrarem por isso. Agora, Matheus, tem até uma pergunta interessante aqui do Luiz Soares, lá de Diamantina. O Luiz quer saber o seguinte: se pegar um empréstimo, então, com um familiar, pode ser um bom caminho, no caso dessas empresas menores que estão lá com índice alto de inadimplência, né? Se a pessoa não tem outra forma de resolver a situação, não consegue receber do cliente, tem um parente lá, um tio, um primo que tem esse dinheiro. Esse pode ser um bom caminho ou você não aconselha também? Primeiro, bom dia para ele. Aí em Diamantina, talvez você tenha um parente endinheirado ou, Tá né, a gente difícil tem, isso em dias de hoje, é, nos dias de hoje, né? a gente tem que tomar cuidado porque pode ser seu parente, mas também pode ser um agiota ou uma agiota. Então, assim, a que taxa essa pessoa está te propondo esse empréstimo? Você sabe os riscos de pegar o empréstimo com um parente, com um conhecido? Que risco que eu estou falando? É o risco de, eventualmente, você não conseguindo manter suas dívidas com ele ou com ela em dia, você vai romper uma relação de amizade, né? Claro que você não vai romper o laço familiar, porque sangue é sangue, mas você vai romper o bom relacionamento que você tem. Então, eu acho que é muito delicado você pegar dinheiro com um parente, com um conhecido, com um amigo, porque você vai lá e combina uma taxa, né? A gente vê aí, peguei a 0,5%, peguei a 1%, mas o agiota oferece a 3, a 5, até mais. E aí vai ser difícil para você manter aquele em dia, vai que o seu negócio fecha, como é que você vai pagar? Então, sim, eu acho assim, pode até ser que seja uma opção para ele pegar com um parente, mas qual a garantia que ele está oferecendo? Né? Ele vai deixar um carro como garantia, ele vai, enfim, ele tem outra forma, porque senão corre-se o risco de romper uma amizade e mesmo ele mantendo as contas em dia, corre o risco de romper o bom relacionamento. Por quê? Porque vamos imaginar que ele mantenha em dia, mas ele começa a ficar com raiva de achar, nossa, essa taxa está muito alta. Porque quando você está precisando do dinheiro e pega o empréstimo, está tudo lindo. Agora, quando você percebe que aquele valor está alto e está te apertando, aí as coisas complicam. Mudam completamente, né? Pois é. Totalmente, totalmente. Matheus, agora, e em relação a contratar aquelas empresas especializadas em cobrança, esse pode ser um bom caminho para conseguir receber desses clientes ou pode ser mais uma dívida aí que essa empresa vai assumir, mais um compromisso financeiro? Olha, normalmente essas empresas que fazem a cobrança, elas recebem pelo sucesso da causa, né? Então, o que que eu estou dizendo? Estou dizendo que ela recebe só se ela de fato conseguir cobrar e receber do cliente. E existem outras empresas que elas compram a dívida do seu cliente também. Então, Aham. ela vai lá, analisa a sua carteira, né, de recebimentos e vamos supor que você tenha R$ 100.000 para receber dos seus clientes que estão te devendo. Ela vai te fazer uma oferta provavelmente de uns 60 mil, normalmente é um valor bem abaixo. Por quê? Porque ela vai ter todo o esforço e o risco, né? Ela está comprando o seu risco. Fala, olha, eu vou comprar o risco de receber a sua carteira. Então, são duas alternativas, né? Uma é, eu contrato, faço uma parceria com uma empresa que vai lá cobrar, de preferência, Síria, faça essa parceria se ela receber no êxito, né? No sucesso da cobrança. Uhum. Fui lá, contratei a empresa recebeu 10 mil do meu cliente que não me pagava há um ano. Então, tem uma parceria, provavelmente essa empresa vai pegar 2, 3 mil reais para ela, mas eu botei no meu caixa ali 7 mil reais, 6 mil reais, dependendo. O outro modelo é eu literalmente vendo a minha carteira de dívidas. Então, eu coloco um dinheiro imediato, mas a minha perda provavelmente vai ser maior. Então, são alternativas reais e que, dependendo do tamanho da sua carteira de devedores e há quanto tempo eles devem, elas são sim alternativas que você deve considerar, porque é melhor, às vezes, fazer isso do que pegar um empréstimo. Uhum. A pessoa tem que entender, tem que saber um pouco dessa empresa também que ela vai contratar antes, né? Do trabalho Com dessa empresa, certeza. pegar informações, né, Matheus? Com certeza, porque senão a empresa às vezes vai ali,
ela finge, às vezes, alguns recebimentos, ou ela te pede uma antecipação, tem empresa que faz isso. Ah, não, eu cobro uma luva, ou eu cobro um percentual da sua carteira de dívidas antes. É muito delicado, porque às vezes você desembolsa o resto que você tem ali no caixa para pagar a empresa e ela some do mapa. Então, tomar, assim, muito cuidado com o golpe, tomar cuidado de ser uma empresa formalizada, legalizada, de preferência, que algum amigo seu, amiga sua, empresário, já tenha utilizado, né, já tenha falado, não, usei, deu certo. A gente precisa de ter referências, principalmente nesse momento, que os aproveitadores, aí, quem age de má fé, eles estão bem atentos porque as pessoas estão fragilizadas financeiramente e emocionalmente. Agora, Matheus, mesmo essas empresas que estão com o índice de inadimplência alto, esse índice está alto, a empresa está sem expectativa, não tem fluxo de caixa. Você acredita que se começarem a fazer um planejamento, uma organização, a partir de agora, a gente já está em agosto, né? Hoje é dia 20, até dezembro, essas pessoas conseguem sair do vermelho? Essas empresas podem sair do vermelho? Elas podem sair, né? A afirmação do conseguem depende muito do quanto ela vai conseguir reformular a empresa. Quando eu falo reformular, assim, eu gosto muito de modelos enxutos, que é Aham. basicamente a gente reduzir ao mínimo o nosso custo fixo. Eu tenho uma empresa, mas às vezes, na minha empolgação do dia a dia mesmo, a empresa está dando certo, vai crescendo, eu vou trazendo funcionários que às vezes não são muito produtivos. E o que eu digo? Às vezes tem uma secretária e aí você percebe que aquela secretária ela está com bastante serviço, mas às vezes era só uma questão de temporada, é uma época. Às vezes você poderia ter contratado alguém temporariamente, mas você foi lá e admitiu um novo funcionário, uma nova funcionária fixa. E assim você vai criando muitos empregos na empresa e vai aumentando o seu custo fixo. É o que acontece com os governos, né? Os órgãos públicos aqui do Brasil, eles são superpovoados. Né, fizeram muitos concursos ao longo do tempo, além das contratações de cargo comissionado. Então, não é estranho você chegar no órgão público e ver muitos funcionários desocupados. E, assim, os funcionários que me perdoem, mas é verdade. A gente vê muita gente que fica, às vezes, 8 horas no trabalho, mas se ficasse 4, ela faria a mesma função. Por quê? Porque ela fica enrolando a maior parte do tempo. E na iniciativa privada isso também pode acontecer. Então, para quem vai fazer um novo planejamento, enxugue o seu custo fixo, né? Infelizmente, isso pode envolver demitir algumas pessoas ou reduzir a carga horária. Outra coisa, veja se você tem necessidade. Eu tenho um amigo, Síria, que ele alugava 2 andares aqui em Belo Horizonte, tinha um prédio. Como a estrutura toda foi para home office e ele já vinha investindo em tecnologia, ele desocupou os 2 andares do prédio. Então, ele reduziu absurdamente o custo fixo da empresa dele. Uhum. Ele não mandou funcionários embora, pelo contrário. Ele conseguiu crescer na pandemia, até contratou mais pessoas, mas a maioria no home office. Ele alugou um escritório pequeno, só para reuniões necessariamente presenciais. De resto, todos os funcionários concordaram de trabalhar de casa. Então, a gente precisa também observar isso. Será que no meu negócio eu também não posso fazer assim? Ele fez um remanejamento e deu super certo, né? Hora de Super investir, por certo. exemplo, em imóveis, eu digo também nesse momento, né? Hora de Sim, enxugar ali, de analisar as possibilidades dentro da empresa e enxugar ao máximo todos os gastos, né? perfeito. Matheus Machado, você falava de serviço público, eu e Matheus já estivemos do outro lado, nós já trabalhamos juntos no serviço público, mas na nossa época era muito trabalho, né, Matheus? Era muito trabalho. Graças a Deus nós pegamos uma época muito próspera, né? Muito! Foram projetos maravilhosos, inclusive. Matheus, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Um abraço, Síria, um abraço para todo mundo, um ótimo dia, fiquem com Deus. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho temos a catequese com o querido Padre Wellington Santos. Eu volto já.